vocês estão por aí? Pessoal, aqui é a Ruth, criadora do canal Bela Crochê, e eu já te convido a se inscrever nesse canal. Se você ainda não for inscrita, e o vídeo de hoje está muito especial, é você pegar seu crochêzinho e vir aqui me ouvir um minutinho da sua atenção para o recadinho que eu tenho para dar para vocês, vindo da parte de Deus. Estava aqui eu, meditando na palavra do Senhor, fazendo os meus devocionais. As meninas que me conhecem sabem que eu tenho esse hábito de fazer devocional. Às vezes eu faço live de devocional, compartilho sempre a palavra e senti de Deus de compartilhar aqui no vídeo para vocês, tá bom? Então, eu vou estar crochetando aqui, tá bom? Estou numa produção, olha só, gente, estou fazendo uma pronta entrega, não, uma encomenda. Olha, aquela bolsa maravilhosa, né, gente? Ó, você já fez a sua? Essa bolsa é maravilhosa, viu, gente? Ó, tô fazendo aqui, olha o fundinho dela como é que é quadradinho. E quando a gente alinha ela aqui, que ela tem que ficar assim, ó. Quando ela tá vaziazinha, ela fica assim. Olha que linda. A minha tá amassadinha aqui. Essa papinha é normal, porque o fundo dela é quadrado. Então, quando ela tá cheia, é que ela forma o quadradinho, né? Quando ela tá vazia, ela fica assim. Mas olha só, bem linda. E eu já tô aqui crochetando, tá? E eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. A primeira mensagem que eu quero deixar para vocês, a palavra, que eu quero deixar para vocês, está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, e diz assim, ó: consagra ao Senhor tudo o que você for fazer, e os teus planos serão bem-sucedidos. Isso aqui é uma instrução de Deus para que você seja bem-sucedido em tudo que você for fazer. Se todas as coisas que você for fazer, você apresentar ao Senhor, pedir ao Senhor confirmação, uma direção, não tem como não dar certo. Porque Ele vai te mostrar o caminho correto. Se aquele caminho não for adequado, Ele vai te mostrar. E se aquele caminho for o correto, Ele vai te confirmar. Então, consagrar ao Senhor. Como eu consagro ao Senhor os meus planos? Apresentando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção, uma resposta. Quem costuma falar bastante sobre consagrar ao Senhor é a Rai e a Ana Zuli, Quando eu estou assistindo os vídeos delas, eu fico muito feliz com a gratidão que elas têm em apresentar tudo ao Senhor, a gratidão que tem por todos os resultados que elas têm. E é sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. O que eu senti de Deus de compartilhar com vocês, A forma que o Senhor tem ministrado no meu coração. O que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente pensa que ser bem-sucedido é ganhar muito. Ser bem-sucedido é tudo que eu fazer prosperar. Ser bem-sucedido, gente, ser uma pessoa bem-sucedida não quer dizer que você tem que estar lá no topo, no alto do sucesso. Não. Ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que consagra tudo ao Senhor e os teus planos sejam bem-sucedidos, são quando você apresenta ao Senhor e o Senhor ele vai trabalhando por você. E eu vou, espanar uma história aqui para você compreender que até você chegar nesse bem-sucedida, você precisa passar por um processo. Não é da noite para o dia, não é dobra o joelho, apresente ao Senhor hoje e amanhã o Senhor vai te fazer próspero. Todo o topo existe um processo. Para você chegar no topo, existe um processo. Para você ser bem-sucedido, vai existir um processo. E você vai entender isso agora, tá? Dentro da palavra de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 37, diz assim, vai contar a história de José. Aquele José, o José sonhador, o José do Egito, o José, como você conhece aí, que eu acredito que todo mundo que conhece. Se você não conhece, você vai conhecer José hoje, tá? José era um jovem, tá bom? Ele era o 11º filho de Jacó. Jacó é aquele que Deus escolheu para que, através dos filhos dele, dos frutos dele, da geração dele, cumprisse a promessa que ele fez para Abraão, tá? O nosso pai da fé. Abraão teve Isaac teve a Jacó e a Esaú, e através de Jacó veio a nascer os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, que é a nação de Israel, tá bom? Se você compreendeu, legal, mas é basicamente isso. E José é o 11º filho de Jacó. De José também viria uma das nações de Israel.
Porém, José não era só o 11º filho de Jacó. José era o filho favorito de Jacó, o filho mais amado, porque a Bíblia fala que José era filho da velhice de Jacó. Então, ele tinha um carinho especial por José e demonstrou esse carinho através de... fez ali para José uma túnica colorida e deu para José, né? Só que esse carinho que ele demonstrou através dessa túnica despertou nos outros irmãos de José inveja, despertou nos outros irmãos de José ódio por José, e eles odiaram muito a José por conta dessa túnica, por conta desse carinho que o pai deles tinha por José. Como é que se pode dizer? Esse privilégio que José tinha. Mas José não era só o filho favorito de Jacó. José foi um homem em que Deus revelou sonhos e mostrou coisas extraordinárias e fazia parte de um propósito do Senhor. E aí a gente entra em apresentar tudo ao Senhor. Aqui Deus entregou a José um sonho. Depois dele ter tido essa túnica, o Senhor mostra a José 2 sonhos, na verdade. Um primeiro sonho, José sonha que os moinhos, né, estavam ali fazendo uma colheita e eu acredito que era trigo, gente. Ele e os irmãos dele e os trigos dos seus irmãos, né, se curvavam perante o trigo dele, né? Eu acho que é outro nome, mas eles estavam colhendo ali, né, um alimento e o dos irmãos dele se curvavam perante José, o dos de José. E os irmãos dele se enfureceram, né, falando assim, falaram para ele, por acaso você, José aqui tinha 17 anos, era só um jovem. Ele falou, por acaso você vai reinar sobre nós, vai ser sobre nós, né? E eles ficaram com raiva de José por causa desse sonho. Aí o Senhor confirma o sonho novamente através de um outro sonho, dizendo que o sol e a lua e 11 estrelas, ou seja, o pai e a mãe de José e 11 estrelas se curvavam perante ele. Então o pai de José, Jacó, repreende a José, mas guarda aquilo no seu coração, porque ele compreendeu que havia um mistério ali de Deus. E esse sonho nada mais era do que o Senhor revelando a José o que faria com ele. Mas antes de José chegar a esta honra, a ser bem-sucedido, a posição a qual o Senhor ia colocar ele, haveria um processo. E esse processo, gente, ele durou mais de 13 anos na vida de José, antes dele chegar aonde o Senhor queria o colocar. Olha a profundidade disso. E muitas vezes a gente quer apresentar ao Senhor algo e no outro dia ter resposta. E no outro dia ser exaltado. Tudo há um propósito. Tudo tem um processo. Não adianta pular processo. Precisamos passar pelo processo, por mais doloroso que seja. Após José ter sonhado, olha só, pega seu crochê aí, que eu fico conversando. Após José sonhar, após Deus ter mostrado para José o que ele faria com ele, sabe o que acontece? Os seus irmãos o odeiam tanto por conta desses sonhos e por conta do favoritismo de José, desse favoritismo, que eles desejam matar a José por conta dos seus sonhos. Gente, olha a profundidade. Isso aqui não é qualquer história, isso aqui é uma história real, é uma história que aconteceu, uma história que faz parte da história do povo de Deus, né? E que edifica a nossa fé até hoje. Os irmãos de José quiseram matar a José por conta desse sonho. E o que acontece? Após sonhar que seria um homem, né, honrado por Deus, que Deus honraria ele perante a sua família, né, e confirmar esse sonho, sabe o que acontece? José vai para o mais profundo que ele podia ir. Seus irmãos, né, quiseram matar Rubem, seu irmão mais velho, tentando livrar ele, né, da mão dos outros irmãos. Fala assim, não, vamos jogar ele dentro de um poço. E o primeiro lugar que José vai, após sonhar algo que Deus tinha profetizado, já tinha declarado sobre a vida dele, é para dentro de um poço. José não foi logo lá para onde Jesus mandou, onde Deus ordenou que ele iria, não. Mostrou para ele que ele iria, não. O primeiro lugar que José visitou foi o poço. Olha só, gente, pelos seus próprios irmãos. Então, logo depois, né, que eles jogaram ele no poço, eles foram comer tranquilamente e viram ali passando uma caravana dos medianitas e decidem vender José para os medianitas como escravo. Então José, o segundo
passo que José deu para o seu propósito não foi uma exaltação, foi mais um degrauzinho para baixo. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. Então José sai do poço e agora é vendido como escravo para os medianitas, que logo em seguida vende José lá no Egito, né, para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar, né, olha para José, põe os olhos em José e quer porque quer José. E José, lá na casa de Potifar, a Bíblia fala 2 ou 3 vezes, gente, que tanto no cárcere quanto na casa de Potifar, aonde José passou, mesmo nos processos, mesmo no mais profundo sofrimento, o Senhor estava com José. A palavra do Senhor, ela destaca isso. E o Senhor estava com José. Fala, esteve José na casa de Potifar. E a casa de Potifar foi próspera porque José estava ali. Porque o Senhor estava com José. Esteve José, logo em seguida, depois de estar na casa de Potifar, a Bíblia vai falar, você pode ler a partir do capítulo 37, você vai entender toda a história. E é muito lindo o que Deus faz na vida de José. Que após José ser vendido para a casa de Potifar, né, o Senhor estava com José e tudo que ele colocava a mão prosperava. Então, Potifar coloca tudo nas mãos de José e José ficou ali sendo, vamos dizer, o empregado principal ali de Potifar. Potifar já não sabia mais nada que tinha na sua casa. Tudo estava confiado a José. Era um homem de confiança de Potifar. Só que a mulher de Potifar põe os olhos em José e decide que quer, porque quer, né, José. Só que José, homem temente ao Senhor, foge dela. E ela vai e faz o que a gente caluniia a José, né? Bota uma acusação de que ele tentou alguma coisa com ela. E o que acontece? José vai parar dentro da prisão, dentro do calabouço. Foi a terceira escada de José para chegar até aquilo que o Senhor tinha ordenado a José. É tão, como é que se diz? Ai, gente, eu fico sem entender qual a palavra usar. Mas as coisas do Senhor, elas são tão extraordinárias, porque a gente quer compreender as coisas do Senhor. Mas até as nossas provas e provações são o Senhor nos colocando onde Ele quer nos colocar. Então, pessoal, por aí vocês entendem que o processo do Senhor, ele nunca vai ser aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. Vocês conseguem compreender? Porque é tão profunda a palavra do Senhor, é tão linda a palavra do Senhor, é por isso que a gente tem que se basear na palavra do Senhor todos os dias, não naquilo que achamos, mas se a gente meditar na palavra do Senhor todos os dias, a gente vai entender que existe um processo, e durante esse processo a gente tem que continuar acreditando. José continuou acreditando, ele continuou fiel ao Senhor, ele continuou firme, entendeu? Naquilo que o Senhor colocou no coração dele, ainda que todo o cenário dissesse para ele que não ia dar certo. Você acha que uma pessoa que o Senhor mostrou para ela que ela ocuparia um lugar de honra, né? E logo em seguida acontece tudo isso, ele é vendido pelos seus próprios irmãos, ele é escravizado, ele é jogado dentro de um poço, ele é jogado dentro de um calabouço, ele é esquecido por todos, pelos seus irmãos, pela família, por todos, mas havia uma promessa e o Senhor estava com José. Olha só, você consegue compreender isso? Sabe por que muitas vezes a gente não chega onde a gente quer chegar? Aonde Deus já falou que a gente vai chegar? Porque a gente não entende que é um processo. Na primeira dificuldade, a gente olha para a dificuldade e pensa, não é para mim. Eu falo isso por experiência própria. Eu sei que o Senhor tem me passado por algumas provações. Por isso que muitas das vezes, às vezes vocês até acompanham, né? Por acompanhar os meus vídeos, as meninas até acompanham, né? Mas eu continuo crendo. E aí, às vezes você pode olhar do outro lado e falar assim, é doida, né? Mas não é, gente. As coisas do Senhor às vezes parecem loucura para o homem natural, mas para o homem espiritual, que ele consegue acreditar naquilo que Deus já declarou sobre a vida dele, é diferente, sabe? É você passar sabendo que isso também vai te ensinar a chegar onde você precisa chegar. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar para vocês aquilo que eu estou querendo falar aqui, mas é basicamente você passar pelo processo para que você tenha capacidade de chegar onde Deus já mostrou que você vai chegar.
né? Mas existem pessoas que nunca chegam lá por conta que nunca permite que o Senhor leve ela pelo processo, né? Se José tivesse resistido, lutado, não, se José tivesse, sabe, negado ao Senhor por conta das situações que ele passou, talvez José nunca tivesse chegado ao lugar de honra que Deus o colocou. Então, lá dentro do cárcere, né, José interpreta 2 sonhos, né, do copeiro, né, e do padeiro, e o copeiro é restituído ao seu cargo ali e ele fica ali ao lado de Faraó. E depois de 2 anos dele lá dentro do cárcere, esse copeiro fala de José, lembra de José e fala a Faraó. O Faraó teve um sonho e fala para o Faraó que existia um homem lá no cárcere, um jovem lá no cárcere que tinha o dom de interpretar sonhos. E o Senhor interpreta os sonhos de Faraó, faz o Egito ser próspero, mesmo em épocas de fome, né? E Faraó, vendo o poder de Deus sobre a vida de José, tira ele de dentro do cárcere e coloca ele como governador do Egito. Somente Faraó, somente o trono era maior do que José dentro do Egito, que naquela época era a maior potência que existia, né, na terra. Então José ocupou aí o segundo cargo maior daquela época, dentro daquela história, porque o Senhor o colocou lá. Mas antes de José chegar a ser o governador do Egito, ele foi escravo, ele foi traído, ele foi caluniado, ele foi prisioneiro, ele foi de todas as formas provado. Mas todas essas provas eram para que ele estivesse ali, naquele momento, para que Deus pudesse fazer aquilo que ele queria fazer. Talvez você possa ouvir esse vídeo e falar assim, nada a ver. Mas talvez você que está aí ouvindo, está passando por situações difíceis, mas você tem uma promessa. Deus já te mostrou, Deus já te revelou, Deus já falou com você e você tem uma promessa aí do outro lado. Confia na tua promessa, abraça ela. A Bíblia fala que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. A gente não precisa ver as circunstâncias agindo no nosso favor para a gente crer naquilo que Deus já determinou. A gente precisa crer naquilo que Deus já determinou e acreditar que mesmo que as situações pareçam ser tão impossíveis de chegar lá, Deus ainda é Deus que faz e que cumpre. Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus é Deus de honrar aquilo que Ele prometeu. Então, ser próspero não é estar aonde você quer estar. É estar onde Deus quer que você esteja. Né? Apresentar tudo ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor e deixar que Ele te faça uma pessoa próspera. Porque Ele sabe, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. São maiores que os nossos. Os sonhos dele para nós são maiores que os nossos. Eu tenho certeza que José, mesmo depois daquele sonho, nunca imaginaria que seria governador do Egito. Mas o sonho de Deus para José era que ele seria governador. Ele precisaria de José na posição de governador. Então o Senhor preparou José durante todo esse processo para ele ser governador. Você consegue compreender? Você consegue compreender que o Senhor está te preparando? Que as dificuldades que você enfrenta hoje é para te preparar? É para que você tenha a capacidade, quando chegar lá onde Deus quer te usar, onde Deus quer te colocar, onde Deus quer fazer, vai fazer na sua vida, quando você chegar lá, você tem a capacidade de exercer aquilo que Ele vai colocar em suas mãos? Então, deixa o processo, passe pelo processo. Não reclama, não murmura, não se desespera, mas confia na palavra do Senhor. O Senhor usou uma serva dele para falar comigo esses dias e confirmou, falando que eu precisava ouvir somente a voz do Senhor. E é isso que eu estou fazendo, ouvindo somente a voz do Senhor, que diz, continua, existe um processo, eu vou te levar. Então, continua, deixa o Senhor preparar o caminho para você. Parece ser espinhoso, dolorido, dificultoso, mas lá na frente a gente entende que era preciso. Se José não tivesse sido vendido ao Egito, ele nunca seria governador. Então, até o que vem para te destruir, até o que parece que veio para acabar com você, também é um meio do Senhor te empurrar para onde Ele quer te colocar. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Confesso que estou aliviada de ter conseguido trazer essa mensagem para vocês. Vou continuar produzindo aqui, tá bom, gente? E depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha produção da semana, tá bom? Olha, gente, tá combinando com a minha roupa.
tá? E depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá a produção da minha semana. Mas por aqui eu vou me despedindo. Espero que você tenha sido, como é que eu posso dizer, impactado com essa palavra. Que essa palavra chegue no seu coração, chegue para a pessoa certa e que Deus possa falar mais ao seu coração, tá bom? Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!